Olá, meu caro aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula do Se Liga na Educação. Seja bem-vindo a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Endermir e nós iremos fazer hoje mais uma caminhada, mais um trajeto rumo à descoberta da verdade, rumo ao conhecimento. E hoje nós vamos refletir à luz de Thomas Hobbes, o Estado como segurança. Então, para ilustrar um pouquinho, vamos a um pequeno trecho de uma música popular brasileira. Houve um tempo em que os homens em suas tribos eram iguais. Veio a fome, então a guerra, para alimentá-los como animais. O homem é o lobo do homem. Então, esse trecho vem de uma música da cantora Pitty, tão magistralmente interpretado pela mesma, e vai refletir justamente sobre a filosofia de Thomas Hobbes, de como este homem tem que ter algo maior para controlar o seu ser e o seu agir, porque, por natureza, ele não consegue, por ter tendência, inclinação a viver as suas paixões, a viver os seus desejos pessoais. Vamos conhecer um pouquinho de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes viveu de 1588 a 1679, foi um matemático, um teórico político e um filósofo inglês. Autor de Leviatã e do Cidadão, em 1651. Nessas duas obras, Thomas Hobbes vai propor uma forma de como este ser humano, que não nasceu para viver em sociedade, deve se comportar. E como o Estado, o governo tem que ser forte para manter as relações humanas buscando um objetivo, uma realização em comum. Vamos para a tela? Entendendo as obras de Hobbes. Na obra Leviatã, Hobbes explanou os seus pontos de vista sobre a natureza humana e sobre a necessidade de um governo e de uma sociedade fortes. Lá em Maquiavel, quando nós estudamos Maquiavel, nós vimos lá no início da Renascença, Maquiavel já vai propor algo semelhante. Maquiavel já vai dizer ao príncipe que o príncipe deve governar o Estado, não em favor de um e de outro, mas em favor que o Estado esteja bem, que o Estado tenha o seu progresso. Porque o indivíduo, por natureza, ele vai querer investir apenas em si, apenas em suas paixões, apenas em suas vontades. Então, diferente daquele pensamento que nós temos até muito romântico da antiguidade, né? E aí nós vamos lembrar da ontologia de Sócrates, na busca do conhecimento, na busca do aperfeiçoamento do ser, e depois, na Idade Média, a relação que o homem vai ter com Deus, e aí nós vamos lembrar um pouquinho de Santo Agostinho, que o homem ele não vai conseguir viver essa liberdade que é necessária a intercessão divina para que isso aconteça. Maquiavel vai desacreditar isso tudo e vai dizer, olha, não é bem por aí, porque vamos para a realidade. O homem não é essa beleza toda. O homem, por natureza, é complicado. O homem, por natureza, é difícil. E aí nós vamos ver em Thomas Hobbes que ele vai além desse pessimismo com a realidade do ser humano, com essa questão do juízo do ser humano. Ele vai dizer, olha, o homem nasce mal. O homem, por natureza, já nasce egoísta. Então não tem como eu imaginar uma sociedade governada apenas por interesses de indivíduos. Então, o governante é que tem que decidir, o governante é que tem que determinar como a realidade deve se dar. E o contrato com o Leviatã é justamente isso. Lembrando que o Leviatã é um grande monstro, né, que vai existir na mitologia fenícia, que engolia, um monstro marinho, que engolia navios, que engolia por completo realidades inteiras. Então esse Leviatã vai ser justamente, esse contrato com o Leviatã vai ser justamente englobar toda a realidade, todas as necessidades, todos os desejos humanos, governados através do Estado, governados através da busca do bem comum. Vamos continuar? Já na obra do Cidadão,
Hobbes trata de 3 temas da natureza humana: liberdade, império e religião. E no princípio desta obra, que nós temos a célebre frase que ele vai utilizar: o homem é o lobo do homem. Então, por mais que eu entenda a minha realidade humana, eu quero realizar aquilo que me convém. Eu tenho um juízo daquilo que é certo, daquilo que vai me satisfazer. Por natureza, instintivamente, todos nós queremos satisfazer as nossas vontades. Então, esse pensamento de Thomas Hobbes não é um pensamento muito ruim, não. Porque se fôssemos avaliar bem, nós iríamos viver numa total animalidade. Talvez algumas coisas que nós vemos da nossa realidade, do nosso dia a dia, essa falta de senso que muitas pessoas possuem, essa falta de limites que muitas pessoas possuem. Então vamos imaginar, traduzindo para o nosso dia a dia, o que seria esse contrato com o Leviatã, o que seria essa realidade. Nós vivemos com nossas famílias. Alguns com pai e mãe, alguns com os pais, com mães. Enfim, nós temos pessoas que cuidam da gente desde que nós nascemos. Essas pessoas determinam o nosso ser e o nosso agir durante um bom tempo. E nós permanecemos na sua morada, na sua casa, nos alimentando do esforço dessas pessoas durante um bom tempo. E aí chega um momento da vida em que nós temos um senso crítico mais apurado. Nós queremos tomar nossas próprias decisões, mas estamos morando na mesma casa, na mesma realidade. E aí os pais dizem aquela famosa frase: enquanto você estiver debaixo do meu teto, vai fazer aquilo que eu mandar. Eles não dizem isso de uma forma solta no ar, não. Isso vem daqui. Hobbes vai justamente organizar a casa humana, o ethos humano, a sociedade humana. Vamos imaginar nas nossas casas, se cada um vivesse de acordo com o que quisesse viver, se cada um fizesse o que quisesse fazer, nossa casa seria uma bagunça. Então é necessário um poder legislador, no caso os pais, para organizar as ações, realizar as vontades dentro daquilo que é real, que é possível e que é lógico. Então, Hobbes não está falando muito errado, não. Nós temos mesmo que ter uma organização, porque cada um de nós vai querer viver a nossa realidade, vai querer viver as nossas paixões e as nossas vontades. E aí não vamos ter um crescimento, não vamos ter uma maturidade. Nós não vamos compreender a realidade do outro, nós vamos querer viver apenas no nosso mundinho, apenas nas nossas coisas. Então, Thomas Hobbes propõe justamente isso. Olha, para a sociedade funcionar, tem que ter um governante e uma sociedade forte para, primeiro, satisfazer as necessidades do povo. Afinal de contas, nós não vamos querer criar um massacre do indivíduo. O indivíduo tem seus desejos, suas vontades, então aquilo que pode ser realizado o será. E controlar também as paixões. Porque o ser humano, por natureza, ele tem a noção de destruir, primeiro, aquilo que ele não conhece, depois aquilo que ele teme. Então, nós temos que organizar a casa. Hobbes propõe justamente a organização desta casa. Vamos continuar, então? Então, segundo Hobbes, os homens não tiram prazer algum da companhia uns dos outros, quando não existe um poder capaz de manter a todos em respeito, pois cada um pretende que o seu companheiro lhe atribua o mesmo valor que ele atribui a si próprio. É o caso do egoísmo. Quantas pessoas nós conhecemos que querem ser o centro das atenções? Quantas pessoas que nós conhecemos que forçam outras a realizar as suas vontades e seus desejos? Hobbes vai propor um freio para isso. Por quê? Meu caro aluno, você que está aí em casa, você sabe que gente folgada é difícil demais para conviver. Você tem lá na sua sala de aula aquela pessoa que quer aproveitar o tempo todo, aquela pessoa que simplesmente
Quer aproveitar do seu trabalho de escola e colocar o nome, que nós chamamos de folgado? Hobbes já fala aqui, olha, não tem como a sociedade sobreviver, não tem como o ser humano evoluir dessa forma. Então, é necessário que haja um controle. Então, quando o professor chega, vê um trabalho copiado e pune os dois alunos, é justamente o que Hobbes vai propor. É necessário para o crescimento do aluno essa punição. É necessário para o crescimento da sociedade que haja limites, que haja controle, que haja justamente esse contrato para ordenar o que é correto, o que é incorreto para o crescimento humano. Continuando. Dessa forma, tal situação seria propícia para uma luta de todos contra todos, pelo desejo do reconhecimento, pela busca da preservação da vida e da realização daquilo que o homem, juiz de suas ações, deseja. Nós vivemos e nós vemos muito isso. O que é a escalada da violência na nossa sociedade hoje? É um relacionamento que eu queria que continuasse, mas não continuou. E aí eu não entendo os motivos pelos quais eu não continuei o relacionamento, e aí nós vemos essa série de crimes passionais, que é justamente o desejo de um que quer prevalecer sobre o outro. A escalada da violência, da criminalidade e tantas outras mazelas sociais vão existir porque eu quero prevalecer, o ser humano quer prevalecer apenas o seu desejo, apenas a sua vontade. Então Hobbes vai alertar justamente para isso. Olha, quando a coisa não tem ordem, vai gerar a guerra, vai gerar a confusão, vai gerar a violência. E é o que nós temos assistido constantemente. Se dois homens desejam a mesma coisa, eles se tornam inimigos. Não tem uma frase mais real do que essa. Afinal de contas, nós vivemos em uma realidade extremamente competitiva. E muitas vezes nós não sabemos separar o objetivo da convivência do ser. Nós achamos que tudo é uma disputa pessoal. Este século está permeado desse tipo de pensamento, de pessoas que querem tudo para si, que passam por cima de outras para conquistar sua vontade, conquistar os seus desejos, não se importando com os sentimentos, não importando com as consequências que serão geradas. Hobbes já chama atenção aqui, olha, nós temos que estar ciente que existem leis e normas. Nós temos que estar cientes que para convivermos bem, nós temos que cumprir as leis. Nós temos que seguir um princípio ético, um princípio moral. Vamos continuar? Ou seja, se dois homens desejam a mesma coisa, eles se tornam inimigos. A paz em Hobbes, a paz somente seria possível quando todos renunciassem à liberdade que têm sobre si. Gente, Hobbes não está propondo que eu simplesmente me torne escravo de outro ou me torne escravo do sistema. Vamos ter maturidade nesse ponto aqui. Nós vivemos em uma realidade social. Nenhum de nós é uma ilha. Para nos realizarmos, nós dependemos uns dos outros ao longo da vida. Desde nosso acordar, de repente, daquele agricultor que fez o café, das contas que nós pagamos a água e a luz para poder tomar esse café, e por aí vai, de tantas outras realidades que vão compor a nossa realidade. Então Hobbes propõe justamente isso. Eu tenho que ter noção disso. Não tem como eu viver fora dessa realidade, não tem como eu viver dentro de uma bolha, dentro de um mundinho, achando que tudo que eu quero, tudo que eu desejo vai se realizar. É necessário uma reflexão, até que ponto o meu direito, porque quando o Hobbes propõe o contrato com o Leviatã, né, ele vai propor também que você não tem só obrigações, você também tem direitos. Mas da mesma forma que você tem direitos, o outro também tem direitos. Todos serão iguais, todos serão tratados de forma igual. Eu sei que na prática muita coisa foi distorcida. Infelizmente, dentro da filosofia nós temos ideias maravilhosas, pensamentos maravilhosos
que ao longo do tempo são distorcidos e são utilizados única e exclusivamente para benefício de poucos. Mas o cerne da filosofia começa aqui. Porque muitas vezes nós enxergamos a corrupção na nossa sociedade. Muitas pessoas que são corruptas nunca trabalharam o direito do outro, e sim o próprio direito. E é o que Hobbes chama atenção. Eu não posso olhar apenas para mim, eu não posso olhar apenas para o meu próprio umbigo. Existe todo um mundo, toda uma realidade ao meu redor. Uma realidade da qual eu estou nela, eu sou inserido nela. Então eu tenho que seguir os princípios dessa sociedade. É claro, ao longo do tempo, as normas mudam, as leis mudam, os contratos alteram, mas prevalece sempre o bem-estar social, prevalece sempre o direito do outro, a garantia de felicidade do outro. Continuando. Então, o homem não é um animal naturalmente social. Nós sabemos disso e nós refletimos isso ao longo do nosso trajeto da aula de hoje. Nós não nascemos para conviver com outro a princípio. Apesar de toda a nossa dependência nas primeiras fases da vida, diferente de outros animais, mesmo nessas primeiras fases, nós percebemos na necessidade, no satisfazer da necessidade da criança, que os pais têm que parar o mundo para poder atender às suas necessidades. Então, por natureza, nós somos egoístas. E Hobbes vai propor justamente isso. Olha, a partir do momento que eu tenho incutido em mim um contrato, eu vou perceber que meus pais não vivem em função só de mim, meus pais vivem em função deles também, do direito de vida, de realidade deles também. Então não é algo perverso o contrato nessa nossa primeira visão. É claro, a história acaba distorcendo a realidade, a aplicação acaba distorcendo, mas o princípio é magnífico. Eu tenho que perceber que eu não sou só no mundo. Existe uma realidade. Estou insistindo nessa questão. Prestem bastante atenção nisso e aprofundem, porque senso crítico é uma coisa que é cobrada no Enem. Então, quando eu for fazer minha prova, eu tenho que ter essa abertura da visão da realidade. Eu tenho que perceber que o outro faz parte também do mundo, faz parte da realidade, e esse contrato, lembrando, o princípio básico proposto por Hobbes é justamente essa maturidade do ser humano, que por natureza ele não tem. A sociedade entre nós é instituída artificialmente e precisa ser artificial e racionalmente mantida. Ou seja, tudo que nós temos aqui é artificial. Toda a realidade, família, escola, igreja, isso não vem da natureza. Não vem da natureza essas instituições. Isso foi tudo criado pelo homem para organizar a vida, para determinar a vida, para determinar o seu dia a dia, a sua realidade. Então, nós, por natureza, não somos seres sociáveis, mas nós dependemos da sociedade, nós dependemos das instituições para podermos viver. O pacto precisa ser renovado e garantido a cada momento para que haja sociedade. Ou seja, é a revisão da moral que nós enxergamos ao longo de toda a história da filosofia, de toda a história humana. Então, hoje, o que antes não era permitido para a mulher, hoje nós vemos que é permitido para a mulher. Então, essa revisão do pacto é justamente isso. É a evolução do pensamento social na vida do indivíduo. É a sociedade que vai, a partir das individualidades, a partir dos fenômenos, enxergar, entender as necessidades de cada ser humano, universalizando em um conceito social que vá satisfazer a necessidade de todos. Então, a ação do poder político. O poder político só pode ser mantido através da força, ou seja, se nós obedecemos o nosso pai e nossa mãe é porque eles dão as boas pancadas na gente, porque senão a gente não obedece. Não estou valorizando violência em casa não, viu gente?
Mas pai e mãe tem que puxar a orelha assim de vez em quando, porque todos nós temos que ter limites. E é a proposta de Hobbes. Tem que haver uma sanção, tem que haver uma punição, senão a coisa não funciona. Há esse monopólio da força que faz com que a multidão se una num único indivíduo, que garantirá a segurança de todos, que Hobbes vai chamar em latim de civitas. Então, para finalizar, assim o medo da morte e o desejo de posse fazem com que os indivíduos ajam racionalmente e instituam, através do pacto, um poder político que o submeterá a todos, mas garantirá o seu direito de posse e sua segurança física. Abdica-se da liberdade em nome da segurança, troca-se a liberdade pela vida. Então, meus caros, essa foi a nossa reflexão de hoje. Estudem bastante Thomas Hobbes, é uma das matérias que cai bastante no Enem, é uma das questões que caem bastante no Enem. E filosofia é prática e aplicação. Não somos só no mundo. Muito obrigado pela participação e até a próxima aula.